Oi! Hoje estamos aqui na Praça Menino João Hélio para gravar o 13º capítulo do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Estamos no último capítulo desse livro. No capítulo anterior, nós falamos sobre não ser intrometido. Como assim? Não se intrometer naquilo que não foi chamado. É exatamente isso. Você não deve, nem você, nem eu, devemos nos intrometer nas coisas dos outros. Sim, não é legal a gente se intrometer nas coisas, nas conversas ou em alguma atitude que a pessoa esteja tendo. Fique com a boca calada. Sim, calado. E também falamos sobre o pecado do exagero. Muitas vezes em uma conversa nós aumentamos um pouquinho as coisas. Falamos às vezes, eu fui ali. Aí para outra pessoa, nossa, é muito longe. Isso, às vezes exageramos quando falamos sobre uma coisa que ganhamos ou exageramos sobre um fato que aconteceu. Então, não cometa o pecado do exagero. Não exagere. Tenta falar aquilo que aconteceu exatamente como aconteceu. Não exagere, não aumente e nem diminua nada. Vamos à leitura de hoje do capítulo 13. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Tenha certeza que essa leitura irá edificar a sua vida e a vida de muitas pessoas, principalmente aqueles que ainda não conhecem ao Senhor ou aqueles que até conhecem, mas por algum motivo estão distantes daquilo que o Senhor tem para eles. Vamos à leitura de hoje. Tema de hoje, uma língua que cura. Vamos lá? E aí, a sua língua tem trago cura ou morte para as pessoas que estão perto de você? Eu espero que seja cura, vida, paz, alegria a todos que estão perto de você. Vamos ao texto tema desse capítulo. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, honestas e de acordo com Deus. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e abre o seu coração, e justas para os que acham o conhecimento e vivem por ele. Provérbios 8, do 6 ao 9. Essa passagem não deveria ser somente nossa confissão e testemunho, mas também nossa reputação, o que falamos sobre nós e o que os outros dizem de nós. Infelizmente, aprendemos na vida a falar com rodeios. Quando nos comunicamos, quase sempre os outros não têm a maior ideia do que falamos. Devem nos compreender com a comunicação simples, direta, honesta e verdadeira. Como Tiago nos disse, bênçãos e maldições não devem estar juntas em nossa boca. Ao contrário, temos de ser como a mulher de Provérbios 31. Em nossa boca deve estar a instrução da bondade. Como filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, devemos manifestar os frutos do Espírito, principalmente a bondade, a benignidade, a mansidão e a humildade.
Esta deve ser nossa disposição. Qual é a sua disposição? Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina. Provérbios 28:15. Webster define a palavra disposição como o humor normal de alguém, temperamento, tendência ou inclinação habitual, ou a maneira comum de resposta emocional. Que tipo de disposição você tem? Você é normalmente feliz e de natureza boa ou é rabugento e mal-humorado? Você é doce e bom ou azedo e mau? Você é calmo ou fica furioso facilmente? Se fica, por quanto tempo? Você é positivo e entusiasmado ou negativo e deprimido? Você é preocupado e fácil de agradar ou é áspero e exigente? Como mencionei anteriormente, parecia que eu estava rodeada de pessoas com a disposição negativa. É difícil agradar a pessoas que têm esse tipo de disposição. Se já esteve com pessoas assim por perto, tenho certeza de que você sabe o que eu quero dizer. Parece que sempre querem alguma coisa a mais do que elas já têm. É como sentar-se para comer frango frito e ficar decepcionado porque o frango está frito ao invés de assado. Esse é um exemplo muito simples, eu sei, mas tenho certeza de que você entendeu. Uma pessoa com esse tipo de disposição é quase sempre chamada de rabugenta, mal-humorada ou urso. Qual é a sua disposição? Você é um urso rabugento ou é um ursinho de pelúcia? A disposição orgulhosa. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente, eu lhe asseguro, que não ficará impune. Provérbios 16:5. Pessoas com disposição orgulhosa são difíceis de lidar porque são arrogantes demais. Não se pode lhes dizer nada porque já sabem tudo. Têm tanta opinião que estão sempre na defensiva, o que faz com que não aceitem correção facilmente, porque teriam de admitir que estão erradas. E isso é algo quase impossível para elas. Em meu ministério, o Senhor me usa para trazer correção por meio da sua palavra. A carne, geralmente, não se importa com isso, mas correção é o que nos faz crescer no Senhor. Embora eu tente corrigir em amor, às vezes as pessoas não gostam porque, sendo orgulhosas, resistem à verdade. Mas Jesus diz que é a verdade que nos liberta. João 8,32. Lembre-se, pessoas livres são pessoas felizes. Além de estar sempre na defensiva, pessoas orgulhosas quase sempre estão ocupadas tentando convencer os outros de que precisam mudar ou do que precisam fazer. Foi incrível aprender que não é meu trabalho convencer a ninguém. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Em João 16,8, Jesus disse que é o Espírito Santo quem convence as pessoas da verdade. Isso significa que não temos que tentar brincar de Deus na vida de outras pessoas. Mencionei
como costumava fazer isso com meus filhos. Não sabia fazer como meu marido, que se baseava na palavra de Deus para dizer-lhes o que deviam fazer e continuar com as minhas tarefas, permitindo ao Espírito Santo convencê-los da verdade. Quando precisavam ser corrigidos, pensava que era meu trabalho tentar convencê-los de que estavam errados e eu certa. Eu pregava e lhes fazia sermões durante horas, tentando fazê-los concordar comigo. Aquele tipo de abordagem repetitiva e estressante deixava as crianças ainda mais frustradas. Elas mal conseguiam me aguentar. Sou grata a Deus por curar e restaurar nossos relacionamentos. Pessoas orgulhosas sentem necessidade de convencer os outros de que estão certas e eles errados. O versículo de Provérbios ensina que esse tipo de relacionamento dominante e superior não agrada a Deus. Ele deseja que seus filhos andem em bondade e humildade e não com arrogância e orgulho. Pessoas orgulhosas quase sempre são muito rígidas, o que explica por que são disciplinadoras tão severas. Elas têm sua própria maneira de fazer as coisas e se alguém não faz do seu jeito, reagem de forma impetuosa, às vezes até violenta. Isso é assim que tem que ser feito, senão eu agia assim com meus filhos e é por isso que meu marido, que havia sido um militar, disse que eu daria um bom sargento. No entanto, minha atitude com minha família não estava produzindo o resultado que eu esperava. Na verdade, estava fazendo o efeito contrário. Finalmente, pessoas orgulhosas quase sempre são complicadas. Embora a Bíblia nos chame a uma vida de simplicidade, elas sentem necessidade de transformar tudo em algo importante, fazer uma montanha de cada montículo. Em parte, é porque tem de descobrir tudo. Tem de saber as entradas e saídas de cada situação e saber a razão de tudo o que acontece na vida. Todas essas coisas ajudam a explicar por que pessoas orgulhosas não são muito felizes e pessoas infelizes não conseguem fazer outras pessoas felizes. E a pergunta é: que tipo de disposição Deus quer que tenhamos para ser uma bênção para nós mesmos e para os outros? Deus nos deu um modelo que possamos seguir? Uma disposição tranquilizadora. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios, os povos fora de Israel. Mateus 12, do 18 ao 21. Como crentes, como filhos amados de Deus, criados à sua imagem, Ele quer que tenhamos a mesma disposição tranquilizadora do seu Filho Jesus.
Muitos de nós cremos que se Jesus andasse num ambiente de contendas, levaria apenas alguns minutos para que trouxesse paz àquela situação. Jesus era de natureza tranquilizadora. Jesus era cingido de mansidão. Não queria provar nada. Não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Já sabia quem era. Por isso, não sentia necessidade de se defender. Embora outros ficassem preocupados com ele, sua resposta era sempre pacífica e amorosa. Esse é o tipo de disposição tranquilizadora que Deus quer para mim e para você. Esse é o tipo de língua que Ele quer que tenhamos. Uma que traga encorajamento, edificação e exortação por onde quer que andemos. Somos assim, ou somos rabugentos e cabeças duras. Somos humildes, simples e agradáveis, ou orgulhosos, complicados e rígidos. Meu marido é uma das poucas pessoas que conheço que verdadeiramente tem uma disposição tranquilizadora. Ele é tão tranquilo que me impressiona. Ele pode estar pronto para um cochilo, mas se eu lhe pedir que vá à mercearia, ele dirá: claro, irei agora mesmo. Se fosse eu, posso assegurar-lhe que minha reação seria completamente diferente. Geralmente, pessoas com esse tipo de disposição são encorajadoras e exortadoras. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor ou o que os outros estão dizendo ou fazendo, parece que elas sempre têm uma palavra de encorajamento e bondade para compartilhar com todos. Essa é a maneira que Deus pretende que sejamos. É para isso que Ele nos deu a língua, não para cortar pessoas em pedaços, julgar, criticar e condenar aqueles que discordam de nós. Como mensageiros de Deus, porta-vozes, embaixadores da paz, não devemos ser ásperos e duros, orgulhosos e arrogantes, rígidos e inflexíveis. Ao contrário, devemos ser tranquilizadores e mansos, simples e humildes, flexíveis e adaptáveis, para ser da maneira que Deus quer que sejamos, seus representantes na terra. Devemos nos despojar de nossa velha natureza e nos revestir da nova natureza, que é a natureza de seu amado Filho, Jesus Cristo. E aí, como é a sua natureza? O que você está fazendo com cada situação que acontece? Como você está reagindo? Asperamente? Você tem uma natureza tranquilizadora? Você tranquiliza a pessoa ou você agita a pessoa quando ela está mais agitada ainda? Eu espero que você tranquilize as pessoas, que você traga paz e tranquilidade aonde você está, que você seja uma pessoa amorosa, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor traga paz ao seu coração, que toda a agitação do seu coração seja retirada e transformada em paz e alegria. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Não esqueçam, vai lá, compartilhe as nossas leituras. Muitas pessoas precisam de mudanças que irão trazer saúde para elas. E essas mudanças podem vir através de você, através de um simples compartilhamento dessa leitura, tá bom? Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais um dia. Está um tempinho friozinho aqui em Araruama, está bem frio, está um vento, mas está um clima bem agradável, tá? Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos orar para agradecer.
Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada porque o Senhor não nos deixa órfão. Obrigada, Senhor, porque temos um Pai. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos, Pai, hoje entendemos que não somos nós que iremos mudar as pessoas, mas nós podemos transmitir a verdade e o Espírito Santo fazer a mudança necessária nessa pessoa, nesse filho, nesse irmão, nesse pai, nessa mãe. Eu te entrego, Pai, as nossas vidas nas tuas mãos, que o Senhor venha trazer sabedoria para nós e para aqueles que nós conhecemos. Te entregamos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, até o próximo dia de leitura, no capítulo 13 ainda, tá bom? Continuação do capítulo 13.